Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, hoje o que eu vou falar com você é um assunto não muito agradável, mas eu estou relutando, estou brigando com esse assunto na minha cabeça, então eu vou procurar falar de uma maneira, não vou dizer totalmente imparcial, mas de uma maneira para nos alertar, para que a gente possa observar os comportamentos com um pouco mais de cuidado, está bem? Bom, então vamos lá. A Casa Espírita, ela é na verdade uma comunidade, onde dentro dessa comunidade nós nos relacionamos com pessoas que têm pelo menos um ponto em comum, que é estar na doutrina espírita, acreditar na reencarnação, acreditar na vida após a morte, enfim. Às vezes até nós dividimos o espaço com pessoas de outras religiões. É raro, mas isso também acontece. Pessoas que acabam tendo algum tipo de afinidade com a casa, com as pessoas, com os trabalhos, mas nem sempre acreditam na reencarnação, por exemplo, ou no contato com aqueles que já estão na outra dimensão. Tudo bem. Mas o que eu quero falar com você é com relação à postura, que não combina muito nem com a doutrina espírita, nem com a casa espírita, nem com lugar nenhum, porque são questões relacionadas com educação, relacionadas com honestidade, relacionadas com tantas outras características humanas, mas se a nossa proposta é a evolução, por mais que a gente saiba que nós temos a eternidade a nosso favor, eu acho que cabe um pouco mais de esforço, porque uma das coisas que me incomoda um pouco é quando eu escuto dos espíritas assim: ah não, isso eu resolvo na outra vida, agora deixa assim mesmo, né? Olha, eu estou no vício do álcool, mas tudo bem, depois eu resolvo isso. Tudo bem, no caso do vício do álcool, existem até relatos, e não só relatos, né? Que parece uma coisa muito distante, mas situações que eu vivencio de pessoas muito próximas, que vão ao trabalho mediúnico embriagados. Meu amigo, se você está embriagado, não vai para o trabalho mediúnico. Você vai atrapalhar o trabalho mediúnico de ambos os lados, tá bom? Da equipe dos encarnados e também da equipe dos desencarnados. Você vai lá simplesmente para fazer número. Então essa é uma postura que, na minha opinião, não combina. Se você quer se embriagar, você deve ficar na sua casa. Até mesmo para que você não corra nenhum risco de sofrer ou causar algum acidente durante o trajeto da sua casa ou do bar até a casa espírita, tá bem? E esse talvez seja apenas um dos maus exemplos que nós temos, né? Existem outras questões também, talvez não tão graves aparentemente, ou talvez até muito mais graves, que é justamente a questão da honestidade. Quando você está à frente de um trabalho, as pessoas que participam desse trabalho vão lá por afinidade, vão lá porque querem colaborar, e elas projetam no dirigente do trabalho uma imagem muito positiva. Então a responsabilidade do dirigente também é algo que tem que ser levado em conta, que o dirigente tem que levar em conta, né, na verdade. Então quando você, por exemplo, utiliza a mão de obra dessas pessoas, não é? De uma forma, digamos, não muito honesta, as pessoas talvez nem estejam sabendo, mas isto com certeza é totalmente errado. E eu vou ser mais direto para você. Geralmente as casas espíritas possuem bazares. E quando você diz assim para o seu colaborador: olha, leva essa caixa aqui para o meu carro, que eu vou fazer, por exemplo, ali uma triagem melhor, eu vou organizar melhor, você está tirando, né, esses itens do bazar, levando para casa, e muitas vezes não voltam, tá? E isso dá margem para aquele monte de comentários, as fofocas, porque existe muita fofoca também, né, gente? Nós estamos em 2016, mas a humanidade continua ainda sendo a humanidade. As pessoas gostam de fofocar e falar mal da vida dos outros. Então, quando você sai com o seu carro do trabalho do bazar com algumas sacolas, elas devem ter pelo menos passado ali pelo dirigente da casa. E o dirigente está ciente que você vai fazer então essa organização. Tá, porém, eu acredito que isso deve ser feito dentro da própria casa espírita. Mas muita gente faz isso e leva para casa itens que a casa espírita ganhou para reverter em dinheiro, né? Porque a casa espírita também tem que pagar a luz, tem que pagar a água, paga o telefone, paga a internet, paga funcionários muitas vezes, não é? E as pessoas vão realmente comentar.
Às vezes, você nem subtraiu nada, não é? Você levou realmente para fazer uma organização, porque não tem espaço na casa espírita, e estão acusando você de ladrão, estão acusando você de estar roubando, de sempre ter roubado. Então, por isso que muitas pessoas recusam trabalhos de coordenação ou de dirigentes de um determinado trabalho na casa espírita, porque nós sabemos que tudo isso pode acontecer. Então, eu sugiro a esses coordenadores ou dirigentes que criem uma lista com os outros coordenadores para colocar nessa agenda tudo o que é feito no seu trabalho. Ou seja, uma prestação de contas, na verdade. Bom, se você nunca presenciou isso na casa que você frequenta, você é um frequentador muito feliz. Mas mesmo assim, procure tomar todos os cuidados possíveis se você for convidado a assumir algum tipo de trabalho, tá bom? Uma outra questão também que eu observo e fico entristecido é a postura de alguns dirigentes ou de palestrantes. E eu vou te dar exemplos. Eu participei de escolas de médiuns, de escolas de passistas, enfim, e eu me lembro que a professora, ela incentivava os alunos a fazerem a prece de encerramento. E claro, muitos deles com medo de errar, inclusive eu me lembro de uma aluna, uma pessoa muito bacana, muito bondosa, que ela não tinha muita prática em falar. Então, a professora insistiu para que ela fosse ali na frente e fizesse a prece de encerramento. Como ela estava nervosa, a professora disse o seguinte: olha, fique tranquila e faça uma prece do seu coração. Então ela agradeceu muito à espiritualidade, a Jesus, a Maria, e agradecida ela encerrou. Na minha opinião, aquela prece valeu muito, mas a professora não ficou muito feliz, e as pessoas estavam até já se preparando para ir embora, então ela foi de novo ali na frente e terminou, aquela prece que a aluna havia feito, porque para ela era muito importante agradecer a equipe espiritual, porque afinal de contas a equipe estava lá. É óbvio que sim, nós somos gratos à equipe espiritual, mas eu tenho certeza que eles não ficaram ofendidos, porque a aluna fez uma prece mais simples, agradeceu Jesus, Maria e não agradeceu a equipe espiritual. Eu acho que eles não têm esse tipo de melindre, é uma palavra tão usada no meio espírita, não é? A equipe espiritual não tem esse melindre. Eles não vão lá também para serem ovacionados, aplaudidos. Eles vão lá para fazer a parte deles. É claro que aí nós também temos que ter responsabilidades. Nós marcamos com eles, como por exemplo acontece na questão do Evangelho, nós temos que honrar esse compromisso, porque eles também não são palhaços, não são nossos empregados de ficar para lá e para cá e estar nos atendendo sempre a hora que nós queremos, a nosso bel prazer. Não é bem por aí também, gente? Eles também têm o que fazer. E falando em prece, eu frequentei casas espíritas menores, casas espíritas muito grandes, casas espíritas imensas, enfim, sempre existe a prece. A prece, ela deve servir como ferramenta de ligação entre nós e algo maior, entre nós e os nossos sentimentos melhores, enfim. Mas algumas pessoas fazem preces que vão além da nossa capacidade de ouvir. Preces de encerramento de 20 minutos, eu sinceramente já estou pensando em outras coisas. Estou pensando que eu devo ir embora, estou pensando na casa. Então, acho que a prece também, por mais importante que seja, até mesmo para a pessoa que está fazendo aquela prece, ela se sente bem em participar de alguma coisa positiva, de alguma coisa que tem relevância para a sua vida, não é? Mas uma prece com mais de 10 minutos, 15, já cansa as pessoas que estão ali na assistência, que estão ali ouvindo a prece. Quem faz a prece de encerramento ou de abertura deve ser breve. É claro, não simplesmente estamos iniciando nossos trabalhos, vamos lá, manda brasa, mas alguma coisa que proporcione a ligação das pessoas com algo melhor, que acalme o ambiente, que acalme os pensamentos, inclusive de lembrar essas pessoas que nesse momento nós estamos lá para cuidar da parte espiritual e devemos procurar esquecer as outras preocupações, não é? Mas preces muito longas tiram a atenção das pessoas. É mais ou menos como você assistir hoje um vídeo muito longo de um determinado assunto que você já entendeu qual é o assunto lá nos primeiros 5 minutos e a pessoa continua mastigando aquele assunto, continua exemplificando com um monte de sinônimos
ou um monte de situações parecidas e você já entendeu o assunto daquele vídeo, não é? Então eu acho que a prece também deve ser um pouquinho menor para que as pessoas saiam dali com uma sensação positiva, falar, poxa, foi legal a abertura, aproveitei a palestra, aproveitei o passe, me senti muito bem. Encerramos, estou com as baterias recarregadas para continuar a minha vida e encarar a próxima semana. E as nossas palestras, como vão? Poxa, existem nomes dentro da doutrina espírita, do segmento espírita, que realmente a gente fala, opa, tem palestra de fulano, eu quero ver, eu não posso perder. Porque essa pessoa tem uma habilidade tão grande de falar bem, de tocar o nosso coração, de transmitir a mensagem. E nem sempre essa pessoa, ela tem todas as virtudes, obviamente. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas são palestrantes que têm algo a compartilhar, isso é muito bacana. Mas o palestrante, ele não deve ir para a casa espírita, mais uma vez, na minha opinião, para ser aplaudido. Não é o seu principal objetivo. Eu não vou lá para fazer sucesso. Eu não vou lá para ser uma estrela do mundo espírita. Eu estou ali como um trabalhador, como um voluntário, com algo a compartilhar. É isso. E alguns palestrantes, eles têm características bem interessantes. Por exemplo, o palestrante currículo. Ele vai colocar todo o seu currículo, inclusive de questões que nada tem a ver com o espiritismo, mas ele se apoia nos seus diplomas e títulos para falar, olha gente, eu sou o cara, eu sou importante. Então se eu tenho uma formação em engenharia mecânica, eu estou apto a falar para vocês sobre doutrina espírita. Não, gente, não, peraí. Eu sou psicólogo, eu sou doutorado e mestrado em psicologia e eu estudei em Harvard. Muito bacana para você, que legal. Mas o que você tem a dizer sobre a doutrina espírita? É claro que muitas vezes o assunto pode estar relacionado, principalmente psicologia, porque trata das questões humanas. Mas será que isso é importante? Ou será que é tão importante assim? Eu me lembro de ver um jornalzinho de uma casa espírita, onde existia ali uma coluna escrita a duas mãos. O primeiro par de mãos era justamente o dirigente da casa. O segundo par de mãos era de uma pessoa, de um voluntário, que se dedicava muito à questão musical. E quando eles foram assinar a coluna, um colocou simplesmente assim, o seu primeiro nome, inclusive o seu nome no diminutivo. O outro colocou o seu nome inteiro e colocou todo o seu currículo. Eu sou locutor, mestre de cerimônias, eu sou músico da Ordem dos Músicos, colocou o número da Ordem dos Músicos, eu sou também formado, e colocou tanta coisa que eu acho que aquilo pegou mal, porque eu não estou na casa espírita para falar dos meus currículos ou dos meus diplomas. Eu estou na casa espírita para prestar voluntariamente um serviço à minha comunidade. Mas é óbvio que nós temos que continuar estudando e nos especializando em nossas áreas. Eu, por exemplo, sou formado na área gráfica, mas você quer saber o meu currículo por acaso? Será que não é melhor eu ter algo a compartilhar sobre técnicas de passe? Ou, por exemplo, falar do evangelho? Ou falar, por exemplo, sobre apometria, do que ficar falando das minhas formações que eu tenho por aí, daquilo que eu sei fazer, ou que eu não sei fazer, por onde eu passei, por onde eu trabalhei? Acho que isso não interessa. Então, muitos palestrantes fazem isso e já conseguem de cara a antipatia da sua plateia, ou de muitas pessoas da sua plateia. E quando muitas vezes ele fala sobre a doutrina, ele fala pouco. E na hora de encerrar, ele dá vários conselhos. Conselhos de posturas de vida que ele mesmo muitas vezes não segue. Chama a atenção das pessoas durante a palestra, ele fica apontando para as pessoas e falando, escuta, você não está me respondendo por quê? Responde, né? Olha, o pessoal não responde, esse pessoal vai tudo para o umbral. O espírita chato que adora mandar todo mundo para o umbral, gente. Isso me parece uma coisa muito antiga. Chega de mandar as pessoas para o umbral, aquelas pessoas que não estão a fim de ouvir a sua palestra, porque a sua palestra está chata, tá bom? E como esse áudio já está ficando um pouquinho mais longo também, eu vou já procurar encerrar, mas eu quero dizer para você que frequenta a casa espírita, não seja chato, nem como palestrante, nem como voluntário. Quantas vezes o voluntário vai lá para a cozinha, né? Eu quero ajudar na sopa. E não sabe fazer nada, e atrapalha. E fica ali trançando pelo meio, atrapalhando os outros, não é? Claro que você tem que ajudar. Você pode, você tem esse direito de ajudar. Mas vamos também usar uma coisa chamada Simancol, para que você possa realmente ajudar e não atrapalhar. Qual é a sua afinidade? É com crianças? Então vai trabalhar com as crianças. A sua competência de arrumar bem, de organizar bem? Poxa, vá até o bazar, né? Converse ali com o dirigente e fala, escuta, eu posso dar uma organizada aqui?
posso te ajudar a organizar, porque você também não vai entrar tomando conta do trabalho do outro, isso é muito chato, né? E muitas pessoas que entram na casa, são novas na casa, querem mudar tudo, criticam o trabalho dos outros e muitas vezes conseguem tomar o trabalho das pessoas e na hora de fazer não conseguem. Observe isso também. Então tenha o seu simancol ativo e procure ajudar, não atrapalhar. Se pedirem a sua opinião, dê a sua opinião, mas não fique distribuindo gratuitamente sugestões e opiniões para pessoas que não querem ouvir ou que estão ocupadas realizando um trabalho, para que você não pareça aí mais um fofoqueiro, mais um espírita fofoqueiro, tá bom? Eu acredito que o espiritismo tem contribuído demais para a evolução pessoal de todos nós, mas as posturas de muitos espíritas são negativas nesse sentido, são muito cômodas. As pessoas reclamam, falam do dirigente pelas costas, mas na hora de ajudar ninguém ajuda também. Então se você não ajuda, não atrapalhe, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que esse áudio tenha chamado a sua atenção para observar essas questões. Em momento algum eu estou criticando você, mas se você é uma dessas pessoas, desses palestrantes que fala demais, é uma dessas pessoas que leva itens do bazar para casa, para o seu uso próprio, eu aconselho você a parar com isso, tá bom? E para também de falar que as pessoas vão para um umbral. Quando você faz uma palestra, elas não estão respondendo toda hora as suas perguntas, porque muitas palestras parecem mais questionários e não palestras. É claro que existe aí um objetivo de participação, mas tem horas que o palestrante só faz perguntas e não expõe o assunto. Então são questões para a gente pensar, tá bem? Eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua atenção e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um forte abraço.